Olá, pessoal, tudo bem? Na semana passada, Paloma e eu fizemos uma live, né? Paloma, psicóloga que estava conosco, fizemos uma live para falar sobre os sentimentos, sobre as emoções nesse período de quarentena. E por um probleminha técnico, ela não conseguiu aparecer com a imagem dela, né? Nós fizemos a live somente com o áudio dela e ficamos devendo para vocês uma gravação, né? Um resumo dos pontos mais bacanas da nossa entrevista, da nossa live da semana passada, tá? Estamos aqui hoje para falar mais um pouquinho sobre isso, né? Que é tão importante nesse período que nós estamos vivendo, nessa explosão de emoções, sentimentos. E eu vou deixar a Paloma se apresentar para vocês e a gente vai fazer um bate-papo aqui bem bacana também. Oi, pessoal, tudo bom? Prazer para quem ainda não me conhece. Bom, eu sou a Paloma Sacramento, eu sou psicóloga, sou formada aí há quase 10 anos. Sou formada em psicologia positiva, que é um campo da psicologia que a gente dá enfoque para o bem-estar, para a saúde, para a felicidade, para a qualidade de vida. Eu já trabalho há algum tempo como consultora educacional em grandes empresas, então eu trabalho com foco bem grande, como a Cíntia tinha dito, né, com adultos, trabalhando educação emocional, as emoções, como a gente melhora o nosso desempenho e tudo mais. Sou cofundadora do Bem Coletivo, que é um projeto que ele tem como objetivo levar a educação emocional e saúde mental para as escolas e para as organizações, para as empresas também. Então, prazer, espero que o nosso bate-papo seja muito interessante, como foi na live. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer questionamento e quiserem mandar depois, vocês podem ficar à vontade que eu respondo. Legal, Paloma. Paloma, nós estamos vivendo nesse período de isolamento, distanciamento social. É um período que nós percebemos, assim, muita alteração de humor, irritabilidade, insegurança, um certo grau de ansiedade, picos, né, alterações no nosso humor durante o dia. Como que a gente faz para lidar com toda essa emoção, Paloma? Tá. Bom, então eu vou trazer algumas dicas aqui para a gente lidar, porque é um momento, né, de convite aí para a gente sair da nossa janela de tolerância. Acho que todo mundo tem sentido isso, principalmente as pessoas que estão com filhos em casa, né? A gente sabe que as emoções estão mais do que nunca uma montanha russa. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda menos produtivo, mais estressado, mais irritado, e faz parte. Acho que o recado mais importante aqui, Cíntia, é a gente entender que faz parte, tá tudo bem. Que a gente não vai acordar bem todos os dias, nem todos os dias a gente vai ser produtivo como a gente deseja, nem todos os dias a gente vai ter a paciência que a gente deseja, e isso as nossas crianças também, né? Tá todo mundo vivendo essa janela de intolerância aí, então a gente está sendo convidado a se desprender, soltar o controle que a gente acredita que vivencia. A gente tem sido convidado a ficar em confinamento, o que é muito difícil para algumas pessoas, né? Principalmente quando a gente tem crianças com bastante energia dentro de casa, e tá todo mundo mais irritado, mais cansado, estamos preocupados, né? A gente está vivendo um luto, todo mundo está perdendo alguma coisa de alguma forma. Então, desde eu perder a minha liberdade, de eu perder o meu contato familiar, sentir saudade das pessoas, algumas pessoas estão tendo perda financeira, outras pessoas elas estão tendo perdas de pessoas mesmo, né? Então, é um momento de luto, é um momento que a gente está vivenciando aí uma emoção muito forte, uma incerteza muito grande. Então, o recado que eu quero dar aqui antes de começar as dicas para vocês fiquem tranquilos, porque faz parte viver isso. Não se culpem e trabalhem fortemente a flexibilidade de vocês, né? A flexibilidade emocional, porque é ela que vai ajudar a gente a ter resiliência para viver esse momento, para a gente entender e compreender as nossas emoções de forma que a gente possa passar um dia de cada vez de uma forma mais leve. E essa já é a primeira dica, né? Vivencie o seu dia um dia por vez, porque os dias eles estão muito intensos, então a gente tende a, vamos respirar, vamos viver um dia de cada vez, e se tiver muito difícil, vivencie uma hora de cada vez, se as coisas estiverem difíceis. E é importante a gente entender que, eu acordei hoje, não estou de bom humor, você ainda tem
24 horas do seu dia para mudar isso, né? Então não se apegue a essas emoções negativas e não fique agarrados nela. Solte, comece a trabalhar coisas, trabalhar formas positivas de você elevar o seu dia. E a gente vai falar sobre isso também. Paloma, você falou uma coisa super importante, né? Que é ter resiliência, né? A resiliência que é a capacidade de se recuperar das situações de crise e aprender com elas, né? Então, acho que isso é muito pertinente a esse momento que nós estamos vivendo agora, tá? Na nossa live, você relacionou e explicou ali o que esse momento que a gente está passando tem a ver com o luto, né? Foi uma explicação super bacana e você também explicou até sobre as 5 etapas, né? As 5 fases do luto. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso também? Posso. A gente tem comparado, então, esse momento, a gente, psicólogos, né, tem comparado esse momento do luto com esse momento de crise que a gente está vivenciando. E o luto, ele tem 5 fases. E aí eu vou falar um pouquinho de cada. O que é importante a gente saber sobre as fases é que nem todas as pessoas vivenciam as fases. Às vezes a gente pode pular de uma fase para outra. O grau de vivência é diferente, dependendo da pessoa, das emoções, de como ela lida com o mundo. E não existe uma ordem. Eu vou falar aqui numa ordem, mas não necessariamente ela acontece. A gente, como eu disse, pode pular e passar de uma fase para outra. Então, a primeira fase do luto é a negação. A negação é aquele momento que a gente não quer entrar em contato com a dor. Então, a partir do momento que eu perdi algo, eu não quero acreditar que aquilo aconteceu. Então, eu nego. Então, quando a gente fala de luto, a gente fala de diversos cenários, né? Desde perder coisas físicas mesmo, ou pessoas, a perdas que são emocionais. Então, por exemplo, perdi a minha liberdade. Então, a minha negação, nesse sentido, pode ser uma delas, né? Então eu não vou ficar presa em casa. Eu vou sair porque esse vírus não é real. Então, a gente entra nesse movimento de negação. Me parece que a grande maioria da população já passou por esse momento, se vivenciou ou não, mas a gente já passou por esse momento. Mas às vezes pode acontecer. Então, por exemplo, às vezes a gente está em casa e a gente quer sair, a gente bate um desespero, então essa negação ela pode voltar a qualquer momento. O segundo estágio é a raiva. A raiva é quando você já entendeu que a coisa aconteceu, mas você ainda está com raiva, então você fica relutando. Nessa fase de raiva, a gente questiona muito mais. A nossa energia, como a gente se posiciona no mundo, ela é muito mais agressiva. Então, a gente facilmente vê a raiva em cenários com adolescente, né? Com adolescente, a raiva, ela vem porque ainda existe uma falta de controle emocional muito grande. A Cíntia tinha até comentado na live, né, que tem a questão da formação do cérebro. Então, o cérebro ainda está em construção. Nosso cérebro termina de construir essa parte de controle de emoções por volta dos 21 anos. Então, assim, é bem mais fácil ver no adolescente. Então, esse questionamento, essa energia mais agressiva e eu preciso me posicionar no mundo porque eu não estou aceitando o que está acontecendo. E acontece com a gente também, né? Então eu não quero ficar em casa, ou então isso é um absurdo, a gente pode vivenciar essa raiva ou até sucumbi-la, que é um problema. Então ela fica ali incomodando a gente, fazendo doer, e a gente acaba não colocando para fora, que pode ser um problema também. A outra etapa é a barganha, né? Que é quando eu começo ali a querer barganhar, quero começar a negociar. Então, é o momento que eu fico tentando. Mas e se eu for dar uma saidinha? Se eu for sair no mercado rapidinho? Eu estou usando esse exemplo de saída, né? Mas se encaixa para tudo. Então, você começa a barganhar, você começa a negociar com o que está te doendo, com esse luto que você está vivendo, para você poder fazer outras coisas. A barganha também pode ser feita com Deus, se você acredita, se você tem uma religião. Então você começa a barganhar, ou pode ser feita com você mesmo, tá? Essa é uma das outras questões da barganha. A outra fase é a depressão, que é quando a gente, né? O que é a depressão? É quando a gente se exclui do mundo externo. Então eu começo a ficar muito introspectivo, muito voltado para o meu mundo interior, eu tenho dificuldade, baixa energia, eu fico mais voltado para mim, olhando para os meus sentimentos, eu fico ali mais melancólico. A depressão é muito grave, né? A gente não vai entrar aqui no mérito da depressão, mas é uma das doenças
psicológicas que a gente tem um elevado número aí de mortes por conta disso, então ela é muito grave. O processo de chegar até a depressão, a gente passa por uma fase de deprimir primeiro, então fique atento, né? Como eu disse, é normal a gente acordar um dia e tá mais cansado, um dia tá mais introspectivo, aquele dia que a gente quer ficar deitadinho no sofá, comendo uma panela de brigadeiro, um dia que a gente fique mais afastado isoladamente, afastado do isolamento, um dia que a gente fique mais afastado e se isolando. Mas se esses dias começarem a ser constantes, então passei uma semana isolado, passei uma semana deprimido, passei uma semana muito mal, ainda mais nessa fase de isolamento, uma semana já é assim um termômetro bem importante para a gente se olhar. Então começou a sentir, começou a perceber, começa a buscar recursos para mudar isso ou busca ajuda profissional de fato, tá? E a última fase é a fase de aceitação. Então, a fase de aceitação é quando eu entendo que eu perdi algo, ok, e o que eu vou fazer frente a isso, né? Então, eu aceito. Aquilo aconteceu, e aí eu começo a entender e perceber como que eu posso viver diante disso. E aí, como eu disse, as fases elas não acontecem de uma forma organizada. Então, pode ser que eu chegue em algum momento, eu esteja na fase de aceitação e de repente me vê uma raiva, eu acordo um dia mais estressado, ou então um dia eu acordo mais deprimido. Essas fases, como a Cíntia mesmo disse, né? É sempre uma inconstância, uma montanha-russa de emoções, até porque a gente está vivendo esse cenário de incerteza muito forte. Então, essas são as fases do luto. É interessante você observar em você, observar nas suas crianças, observar nos familiares que estão aí em isolamento com você e acolher essas emoções. Então, no dia que você está com raiva, no dia que as crianças estão com raiva, fazer esse acolhimento emocional, quando eles estão mais estressados, mais deprimidos, ou na negação, e acolher, porque é importante a gente acolher as nossas emoções, que é o primeiro passo para a gente começar a ir para a fase de aceitação. Eu sempre brinco, né, que é tentador jogar as coisas para debaixo do tapete. É muito tentador colocar as nossas emoções lá, mas isso é muito prejudicial, né? Porque as emoções que elas são guardadas e que a gente não trabalha, elas acontecem duas coisas dentro da gente. Ou elas implodem, ou elas explodem. Explodir é a gente, né, é o mais conhecido, a gente estourar, ficar com raiva, sair gritando, ter ataques de choros descontrolados, ou fazer alguma coisa que a gente acredita que não está diante do nosso valor, que é esse descontrole emocional. E a implosão é o adoecimento interno. Então, a implosão começa, se eu começo a guardar tudo, em algum momento eu vou somatizar e isso vai se transformar numa doença física. Então, é importante a gente entender as nossas emoções e encontrar formas de colocá-las para fora de uma forma saudável e que eleve e que trabalhe a nossa resiliência, porque querendo ou não, a nossa resiliência, o melhor momento para trabalhar ela e para fortalecê-la são nos momentos de crise, né? Então, a gente precisa aproveitar esse momento da melhor forma que a gente puder e para trabalhar nossa resiliência. Como a BNCC, né, fala muito sobre esse desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Esse distanciamento social é uma ótima oportunidade para o desenvolvimento dessas competências socioemocionais, né? Tanto para o adulto quanto para a criança. E agora eu queria te pedir para você trazer aquelas dicas tão preciosas que você nos trouxe na semana passada, que é o que vai nos ajudar a diminuir um pouco os efeitos desse isolamento, né, os efeitos psicológicos desse isolamento social, né, coisas simples que a gente consegue fazer em casa mesmo, não é isso, Paloma? Isso mesmo, Cíntia. Acho que o primeiro ponto que casa com o que você disse, da gente aproveitar esse momento para desenvolver, né, o psicoemocional, o afetivo, a gente pode ter dois caminhos nesse isolamento. A gente sabe que para o adulto vai ser mais difícil, né? Que a gente tá conectado totalmente com o mundo exterior, a gente sabe o que está acontecendo de fato no mundo, mas as nossas crianças, dependendo da idade, elas não sabem, e a gente sabe que a memória delas é um pouco mais seletiva. Então a gente precisa trabalhar com elas e com a gente mesmo qual caminho que eu quero viver nessa crise. Eu quero viver um caminho que eu vou ter uma evolução, um crescimento, que eu vou aprender a desenvolver as minhas emoções e ajudar os meus filhos a aprenderem isso, ou eu vou deixar memórias de que tudo foi difícil, de que tudo foi muito doloroso, que o cenário era muito incerto. A gente pode escolher.
E querendo ou não, nós somos pais, somos modelos, né? Os cuidadores são modelos extremamente fortes. Tem uma frase famosa, né, que fala que a fala conduz, mas o modelo arrasta. Então, a gente sabe que também não adianta a gente pedir para a criança se controlar se a gente não demonstra controle emocional. E é um excelente momento da gente aproveitar e construir, fortalecer os laços com a criança, ensinar ela a cuidar das emoções dela e nós mesmos aprendermos a cuidar das nossas emoções, porque seremos modelo aí para o resto da nossa vida e é fundamental que a gente faça isso. E as dicas eu separei elas em dois blocos, né? Do que a gente pode fazer de forma externa, então no nosso ambiente, na nossa casa, nas nossas relações familiares, e o que a gente pode fazer de interno, para a gente cuidar da nossa autoemoção, da nossa emoção, para a gente cuidar dos nossos sentimentos. Então, externo, o primeiro ponto é redefina as suas escolhas e as suas prioridades. É uma hora de fazer a escolha. A gente não vai dar conta de tudo. A gente tem que cuidar da casa, que trabalhar, que cuidar das crianças. Então, assim, defina o que você vai fazer, o que é prioridade no dia de hoje. Então, as prioridades, elas precisam ser retomadas dia após dia. Aquela história de viva um dia de cada vez. Então, se hoje eu tenho uma entrega, se eu tenho alguma coisa no meu trabalho que é extremamente importante, esse vai ser a minha prioridade hoje. Ai, Paloma, mas hoje que eu tenho tanta entrega, tanta coisa para fazer, o meu filho acordou mais mal-humorado, eu tô com dificuldade. Então, vá conduzindo no seu dia a dia, redefinindo e equilibrando os pratinhos mesmo, né? A gente precisa fazer escolhas diariamente. E aí, nessas escolhas entram os combinados com os adultos e com as crianças que estão nesse isolamento social com você. Então, com os adultos, são combinados mais práticos e os combinados, muitas vezes, eles são menos flexíveis, mas precisa ter flexibilidade também, porque tá todo mundo vivenciando um momento difícil, né? Mas os combinados práticos do dia a dia, de, por exemplo, você cuida da louça do almoço, eu cuido da louça da janta, você cuida do almoço, você passa pano na casa, ou você fica com as crianças de manhã para eu trabalhar e eu fico à tarde. E com as crianças também faça combinados. Explique para elas o que está acontecendo, organize o seu dia, mas com a criança sempre com uma flexibilidade muito maior, né? Porque as emoções ali delas são mais sutis de serem controladas, né? Então a gente precisa ter esse olhar mais amoroso e mais flexível. Mas com os adultos também. E com a gente também, gente. Tenha flexibilidade com vocês. É super importante isso. A gente precisa entender que a gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Tá? Então, escute isso de novo. A gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Internalize isso, porque é muito importante. A gente não tá vivendo no mesmo ritmo de antes, as coisas vão ser diferentes. E a terceira dica para o externo é conduzir uma rotina, né? Um ritmo da casa. Muito se fala de rotina, eu gosto do termo chamado ritmo para tudo isso. Rotina me dá uma sensação de ser mais enrijecido, mas a gente precisa ter uma rotina diária, né? Traz segurança tanto para as crianças como para os adultos. Essa necessidade de controle que a gente tem e que a crise trouxe para a gente, essa falta de controle, né? A partir do momento que você tem um vírus lá fora acontecendo e fazendo, e você não tem mais o controle da sua vida, isso gera insegurança. Então, fazer essa rotina, fazer esse ritmo para casa ajuda a gente a ter essa previsibilidade do que vai acontecer. E aí, por que eu chamo de ritmo? Porque as coisas podem mudar, né? Você pode ter todo um dia programado e tudo acontecer diferente. Mas é preciso que o ritmo seja mantido. Então, principalmente para as crianças, coloque horário para janta, coloque horário para o almoço, coloque horário para iniciar a sua rotina de cuidados com a criança. Marquei às 7 horas da noite a janta, mas deu algum problema, eu vou surtar porque foi 7h30? Não, é ritmo. Né? Então, próximo das 7, a gente vai começar a tomar banho, a gente vai jantar, vai começar a fazer a rotininha do sono. Importante para a gente que está em casa todo dia, principalmente trabalhando, é fazer a nossa rotina que a gente tinha próximo do que a gente fazia antes para o trabalho. Então, se você acordava, se trocava, tomava um café da manhã, fazia algum exercício, tente adaptar o mais próximo da rotina que você já tinha antes. Eu sei que pode parecer muito difícil no começo com criança, mas tente deixar mais próximo. E convide a criança para fazer coisas com você. Então, por exemplo, quero fazer um exercício, traz a família, traz a criança junto, tenta trazer essa harmonia familiar, mas lembrando da flexibilidade. Pode ser que antes você se exercitava por 1 hora, talvez agora você se exercite 10 minutos, 20 minutos, mas tudo bem. Lembra da flexibilidade que a gente vai ter que exercitar bastante
bastante dentro da gente. E aí, pensando nas dicas internas, né? O que eu posso fazer para cuidar da minha saúde emocional e para ajudar todo mundo que está ao meu entorno? A primeira dica que eu dou é meditação. Meditem. A meditação, ela tem, quando a gente medita, a gente amplia o nosso cérebro. A gente fortalece o nosso cérebro. O que isso quer dizer, né? Como assim ampliar o cérebro? O nosso cérebro, ele é um monte de conexão neurológica, né, de sinapses. Então, é como se fosse um circuito eletrônico funcionando. Então, quanto mais a gente fortalecer, ou fazer o meu cérebro encorpar, é como se fossem os nossos músculos, né, quando a gente vai na academia e malha. Então, quando eu medito, quando eu pratico mindfulness, quando eu faço esses exercícios mentais, eu fortaleço, eu crio sinapses e eu fortaleço o meu cérebro. Então, é muito importante porque a gente amplia, a gente oxigena. Então, é muito importante porque a gente gera mais oxigênio para o nosso corpo, a gente faz tudo circular melhor no nosso sangue, no nosso corpo, e a gente fortalece o nosso cérebro. Sem contar o autoconhecimento, a sensação de paz e serenidade que a meditação traz. Convide a sua família para meditar com você. Se você não tem o costume de meditar, busque no YouTube, tem várias meditações guiadas, tem vários aplicativos no celular também que fazem meditações de 3, de 5 minutos, você pode começar com meditações curtas, né, para você ir desenvolvendo esse hábito. E é importante também, se você está com dificuldade de dormir, se você tem tido insônia, muita agitação, faz a meditação de noite. Se você tem tido um dia mais conturbado, mais ansioso, com as emoções mais à flor da pele, faz a meditação de manhã. O indicado, o mundo perfeito, seria de manhã e de noite. Mas se você tiver que escolher entre o outro, adeque para a sua necessidade. Tá? Então veja onde você se enquadra melhor, se você vai ou faça o teste também, se você vai se sentir melhor fazendo a meditação de manhã ou a meditação de noite. Exercícios físicos, gente, exercícios físicos, no mínimo 20 minutos por dia. Pode ser uma dança com a família, com a criança, pode ser um pilates, uma yoga, o que você quiser. Você precisa se movimentar, nem que seja andar pela casa. Você precisa mexer o seu corpo, né? Quando a gente exercita, a gente libera os hormônios que eu brinco que são da felicidade. Então, é um ótimo jeito aí de diminuir, de reduzir o nosso estresse, de elevar as nossas emoções positivas. Então, é indicado que o exercício seja feito na manhã, na parte da manhã, para a gente ter um dia aí com qualidade, com mais leveza, com mais harmonia. Exercícios diários de gratidão. Diversas pesquisas mostram que a gente reconhecer pelo que a gente é grato diariamente eleva as nossas emoções positivas e faz a gente ter autoconhecimento. Então, o que acontece? Às vezes a gente está vivendo esse momento de caos, de crise, eu não consigo ver que tem coisas positivas no meu dia a dia. Então, faça um exercício diário de gratidão. Você tem várias formas de fazer esse exercício. Você pode criar um pote mesmo, fazer um pote na sua casa e fazer todo mundo participar e colocar as gratidões diárias em papeizinhos e no final do mês vocês abrirem em família. É um super exercício interessante, legal e para rever. Você pode fazer um diário para você da gratidão, então anotar de 3 a 5 coisas antes de dormir. Pode ser no celular, pode ser um diário mesmo, um caderninho. E você colocar, né, por ordem de dias, então no primeiro dia as coisas benéficas que você teve, no segundo e no terceiro. Você pode fazer só em pensamento. O legal de você anotar e de colocar no papel ou no celular é que você pode reviver aquilo depois, porque às vezes tem coisas que a gente agradece, aí 30 dias depois a gente olha, volta e fala, nossa, aconteceu isso, né? Que legal. Gratidão, quando a gente fala de gratidão, são pequenas coisas do dia a dia. Tem um termo que a gente, em inglês, que chama savoring, que é saborear. Então, o saborear as pequenas coisas da vida, a gente precisa aflorar isso, e a gratidão está conectada com isso. Então, um banho que eu me sinto em paz, que eu relaxo. Então, agradecer, né? Hoje eu tomei um banho, eu tive água quente, eu tenho essa possibilidade. Ou então hoje eu comi uma coisa muito gostosa, que me fez voltar à infância, que me fez ter memórias afetivas muito positivas. Hoje eu ganhei um abraço do meu filho, recebi um te amo, recebi uma mensagem de um amigo, de um familiar que eu não falava fazia tempo. Então, saborear os pequenos sabores da vida, né, o savoring, e agradecer por eles, né? Agradecer
por ter, por poder fazer, por estar em casa, por poder estar com a sua família, as pequenas coisas que te dão emoção, tá? A minha outra dica aqui é pedir ajuda. Gente, a gente tem, às vezes, o costume de viver as nossas emoções e as nossas angústias sem pedir ajuda. Peça ajuda profissional, peça ajuda de familiares, peça ajuda de amigos que você confia. Busque pessoas que você se sente confortável para conversar, para expor suas emoções, para falar de como esse momento está difícil, de como as coisas estão dolorosas. Peça um colo de alguém, né? A gente, nesse papel de pai, de mãe, de cuidador, às vezes a gente entra nesse looping de só cuidar do outro. E a gente precisa ser cuidado, senão a gente não vai vivenciar de uma forma integral e saudável as nossas emoções. A gente precisa de colo, a gente precisa de um colo amigo, a gente precisa de um abraço também. Então, não tenha vergonha de expor as suas emoções, todo mundo está vivenciando um momento muito difícil. Abrir espaço para você falar das suas emoções também, muitas vezes abrir espaço para outras pessoas falarem e elas se sentirem acolhidas, então pode ser muito bem uma via de mão dupla. E lembrando que não tem problema a gente chorar na frente dos nossos filhos, da gente demonstrar emoção. Na verdade, entra na questão, né, de como trabalhar as emoções, de como mostrar resiliência, de mostrar que, ok, eu tenho as emoções, eu tô sentindo dor, isso faz parte, e tudo bem, que o importante é o que a gente vai fazer com elas. Então, demonstre as suas emoções e peça ajuda, sempre que você precisar, sempre que você se sentir mais triste. E a última dica que eu trouxe é para a gente criar espaços de alegria, de leveza, de diversão no nosso dia, né? Não dá para a gente acordar, trabalhar, fazer a rotina, isso vai acabar diminuindo a nossa alegria interna, se a gente entrar nesse looping só de afazeres, de cumprir tarefas. Então, busque atividades, busque momentos de alegria que você vivencie com as pessoas que estão no isolamento com você. Crie essa rotina. Então, todo mundo dançar junto na sala, ou todo mundo fazer um desenho junto, todo mundo cozinhar juntos, fazer jogos divertidos. Busque o que se enquadra na sua família, o que todo mundo gosta de fazer, o que diverte, que vocês deem risada juntos, que vocês esqueçam o momento desse caos que está acontecendo e que vocês vivenciem prazer. A gente precisa criar momentos de prazer diariamente. Então, reserve uma hora para você. Outra dica já um plus. Reserve uma hora para você ter com você, para você fazer coisas que você gosta. E aí entra lá naqueles combinados iniciais de fazer com os familiares, com as pessoas que estão em isolamento com você, de você ter um momento. Uma hora é muito, 20, 30 minutos. Encontre o tempo que der. O importante é que você tenha tempo, tanto com a família de diversão, como você tenha um tempo individual, para você ler, para você assistir um vídeo, para você fazer coisas que você goste. A gente precisa criar esses momentos. São esses momentos que vão ajudar a gente nessa liberação de hormônios da felicidade e de encontrar mais leveza e de ter emoções positivas para a gente passar isso de uma forma melhor e com mais serenidade. É isso, Cíntia. Muito bom, Paloma. Eu quero mais uma vez te agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, as suas dicas preciosas, né, para a nossa comunidade escolar, para os nossos professores, os nossos pais, os nossos seguidores, tá? Muito obrigada, viu, Paloma? Eu que agradeço. Eu espero que vocês passem bem esse momento, é um momento difícil para todo mundo, mas é importante a gente lembrar que as nossas emoções somos nós que escolhemos elas diariamente. Então, se eu acordo já com a intenção de ter um dia mais estressante, de ter um dia mais cansado, com esse sentimento, eu posso mudá-lo durante o dia. Da mesma forma que a gente às vezes está muito alegre e alguma coisa acontece e muda o nosso humor para negativo, a gente pode mudar as emoções negativas para transformá-las em positivas. Então o poder é nosso, está nas nossas mãos e a gente tem que cuidar disso, tanto para a gente, né, para a gente vivenciar esse momento aí com leveza, como para as nossas crianças. Então eu espero que as dicas tenham ajudado, eu espero que sejam proveitosas, que vocês coloquem em prática e que todo mundo passe esse momento muito bem. E Cíntia, muito obrigada pelo convite, eu espero que esse vídeo chegue nas pessoas que precisam e que traga algum acalento aí e um abraço afetivo virtual para todas as pessoas, que elas saibam que elas não estão sozinhas.
Obrigada, viu, Paloma? A Paloma é uma graça, viu, gente? Ela se apresentou, né? Ela já falou que ela é uma psicóloga especializada em psicologia para adultos, né? Então, assim, quem gostou desse bate-papo com a Paloma, né? Quem se interessar um pouco mais, precisa seguir, que gostaria de segui-la, né? Ela está no Instagram como Paloma Saque, tá? E o Saque, ele é com C mudo, underline psicóloga. Então, Paloma Saque, underline psicóloga. E no Facebook vocês encontram ela como Paloma Sacramento, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que passou por aqui, que viu este vídeo, tá bom? Um beijão, até a próxima.